O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. O tema de hoje é Oração. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 88, a serva do Senhor nos diz: Orai muito, a oração é a vida da alma. A oração da fé é a arma pela qual podemos resistir com êxito a todo o assalto do inimigo. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Senhor Todo-Poderoso, te pedimos agora a bênção sobre esta aula, que através dela nós possamos compreender melhor a importância e vir a praticar em nossas vidas hábitos de oração, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos instrua e nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje é a oração. Queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Nós vamos ver na vida de vários homens da Bíblia a importância da oração. A oração, de acordo com o Espírito de Profecia, é o segredo da vida espiritual. Sem ela, não podemos viver espiritualmente. A Bíblia fala o seguinte, em Marcos capítulo 1, versículo 35, a respeito de Jesus. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Baseado nesse versículo, nós vemos que Jesus, ele tinha o hábito de levantar cedo e desenvolver sua comunhão com seu Pai através da oração. Salmos 5:3, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 5 e versículo 3, falando de Davi, as próprias palavras dele, diz o seguinte: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Nós vemos aqui que Davi, assim como também Jesus, tinha o hábito de levantar cedo e levantar sua voz a Deus em oração. Vamos também abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ver aqui que Abraão, assim como Davi e Jesus, tinha o mesmo hábito, reconheceu a importância da oração também. Gênesis 19, 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Então, Abraão também tinha o hábito de levantar de madrugada para buscar sua força espiritual para o dia através da oração. Jó, capítulo 1, revela, não tão claramente como as outras passagens, mas nós vamos ver que Jó tinha o hábito de adorar a Deus, de se aproximar de Deus através da oração. Jó capítulo 1, verso 5 diz: Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então a gente vê aqui que Jó também tinha o hábito de levantar de madrugada para ter sua comunhão com Deus. Daniel 6, versículo 10. Daniel, nós sabemos, tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. De acordo com Daniel 6:10, nós vemos o seguinte: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer.
Então a gente vê que Daniel orava 3 vezes por dia. Agora, se nós compararmos esse texto com o que Davi fala em Salmos 55:17, vamos abrir Salmos 55:17, nós vamos concluir que era muito provável que Daniel orava de manhã, de tarde e de noite, que fala em Daniel 6:10 que ele orava 3 vezes por dia. Olha agora as palavras do salmista aqui em Salmos 55:17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmos 143, verso 8. Salmos 143, versículo 8, diz assim: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então nós vemos através de várias passagens que é fundamental para a vida espiritual de uma pessoa a oração. Não basta apenas nós crermos em Deus, não basta apenas nós lermos a Bíblia, não basta apenas nós praticarmos boas obras, nós temos que buscar forças de Deus para podermos desenvolver com Ele nossa santificação através da oração. A irmã White fala em Mensagens aos Jovens, página 249, que a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Imagina uma vida no sentido literal, a vida física, sem respiração de ar. Ela pode sobreviver muito tempo. É até possível uma pessoa conseguir viver um bom tempo sem comer. E olha que comer na Bíblia representa se alimentar da palavra de Deus. Mas a oração é a respiração da alma. E por quanto tempo uma pessoa consegue viver sem respirar? Através desse exemplo, nós podemos ver a importância da oração. É importante estudar a Bíblia, mas parece com essa analogia que mais importante ainda seria nós praticarmos e desenvolvermos uma vida de oração constante e consistente. Agora, nós não exercemos e utilizamos esse recurso como nós deveríamos. Olha o que a irmã White diz no livro Lar Adventista, página 264. Por vossas ferventes orações de fé, podeis mover o braço que move o mundo. Imagina que poder está à nossa disposição através da oração. 1 Testemunhos para a Igreja, página 296, a irmã White diz que a oração da fé é a grande força do cristão e com toda certeza prevalecerá contra Satanás. Então nós não estamos conseguindo vencer as tentações do inimigo, não estamos conseguindo administrar e submeter as nossas paixões, talvez não estamos orando o suficiente para obtermos força para combater o bom combate da fé. A irmã White também diz em Obreiros Evangélicos, página 255, que a oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e a fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Primeira Mensagens Escolhidas, página 88, diz assim: orai muito, a oração é a vida da alma. A oração da fé é a arma pela qual podemos resistir com êxito a todo assalto do inimigo. Então, os anjos realmente devem se maravilhar quando nos ver não utilizando o recurso que o céu nos fornece nas dificuldades da vida. Muitas vezes ficamos desesperados,
Muitas vezes queremos resolver os nossos próprios problemas do nosso próprio jeito e nós negligenciamos a ferramenta que está à nossa disposição, que é a solução de todos os nossos problemas. Veja comigo agora a seguinte citação, que diz o seguinte: o homem está cativo de Satanás e está naturalmente inclinado a seguir suas sugestões e fazer sua vontade. Aqui nós temos uma descrição do problema da natureza humana, que nós já discutimos. O homem, ele naturalmente está inclinado ao pecado, ele nasce com uma natureza pecaminosa e ele está cativo de Satanás e está naturalmente inclinado a seguir suas sugestões. Ele não tem nele mesmo nenhum poder para opor-se a uma resistência efetiva ao mal. É apenas quando Cristo habita nele pela fé, influenciando seus desejos e o fortalecendo com força do alto, que o homem pode aventurar-se a enfrentar um inimigo tão terrível. Todos os outros recursos defendidos são totalmente vãos. É apenas através de Cristo que o poder de Satanás é limitado. Esta é uma verdade momentânea que todos deveriam entender. Satanás está ocupado a todo momento. Vai de um lado para outro, andando para cima e para baixo na terra, procurando a quem ele possa devorar. Mas a oração mais sincera de fé frustrará seus maiores esforços. Então, tomai o escudo da fé, que é a oração, irmãos, com a qual podereis apagar todos os dardos dos inflamados do maligno. Então, como podemos nós apagar todos os dardos do inimigo? Como podemos vencer a tentação? A oração é uma ferramenta fundamental nesse combate. Caminho a Cristo 93 diz que a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar Deus conhecido, nós conhecido a Deus, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração nos faz não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. E volume 8 de manuscritos diz assim: a oração de fé é a chave que abre o tesouro do céu. Ao entregarmos nossas almas a Deus, lembremos-nos que Ele mesmo ficou responsável por ouvir e responder nossas petições. Nos convida a irmos a Ele, e Ele nos concede suas melhores escolhas e dons que suprem nossa grande necessidade. Ele ama nos ajudar. Confiemos em sua sabedoria e no seu poder. Ó, que fé deveríamos ter! Ó, que paz e consolo nós deveríamos gozar! O apóstolo Paulo diz em 1 de Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. E em Efésios 6,18, precisamos orar com perseverança. Agora, vocês podem ler os outros textos importantes aqui na sua apostila, que fala a respeito da importância da oração. Mas eu gostaria que vocês, para a prova, se concentrassem bastante nas seguintes citações chaves do Espírito de Profecia. Frases fundamentais. Por exemplo, a oração é a respiração da alma. Nunca se esqueça disso. A oração é a respiração da alma. Outra citação muito chave que eu queria que vocês gravassem em suas mentes. Para a prova, isso te será útil. A oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. E outra citação muito importante diz assim: a oração de fé é a chave que abre o tesouro do céu.
Espero que todos nós estejamos com o compromisso firme. Estamos fazendo plano de nos comprometer consistentemente com Deus, que vamos, pela sua graça, desenvolver melhor a nossa vida de oração, nossa comunhão com Deus. E vamos fazer um voto com Deus, vamos procurar levantar cedo pela manhã. Às vezes, na correria do dia a dia, no estresse, nas atividades, a gente negligencia aquilo que nos ajudaria a ser mais produtivos no dia, achando que se nós não corrermos de manhã e formos fazer logo as nossas atividades, nós vamos sermos improdutivos, mas é o contrário. O inimigo ele quer que nós pensemos assim. Então, vamos fazer um voto com Deus, que cada manhã vamos levantar cedo, seja o custo que for, e desenvolvermos nossa comunhão com Deus através da oração e do estudo de sua palavra. Querido Deus, ajuda-nos a colocar em prática todas essas coisas que temos aprendido, que nós possamos ter uma vida de oração semelhante à de Jesus, que nós possamos orar sem cessar e que Tu possas nos despertar pela manhã para ouvirmos a Tua voz e que assim Tu possas nos santificar, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.